Eu sei que é difícil falar de um Deus que é longânimo, benevolente e maravilhoso, Deus de amor, de paz, enfim, e ao mesmo tempo falar de um Deus irado, falar de um Deus que vai julgar, que vai condenar. Na cabeça de muita gente não entra isso, porque infelizmente durante séculos e séculos alguns ensinos foram sendo colocados errados na cabeça das pessoas e tem muita gente que acha que Deus é um indivíduo que está lá no céu, meio que dorminhoco, querendo abençoar todo mundo de qualquer maneira, sem nenhum compromisso com nada. Ele quer somente abençoar, não importa o que você faça, pode fazer o que você bem entender, porque ele já te abençoou, porque ele é muito bonzinho, ele é muito maravilhoso, ele é um Deus de amor, né? Então não dá para conciliar um Deus que é todo amor com um Deus que tenha ira, que tenha revolta, que tenha julgamento, que tenha sentença, que tenha a capacidade de mandar para o inferno alguém. Então, essa doutrina é uma doutrina que já vem de muitos séculos, as pessoas dizendo que Deus não tem esse caráter de mandar alguém para o inferno. Como pode um Deus todo cheio de amor mandar alguém para o inferno? Aí é que está, foi exatamente por isso que Jesus veio. Porque Deus não queria que o homem fosse para o inferno, porque foi o homem que se separou de Deus. Quando o homem deu as costas para Deus. Vai lá no capítulo 4 de Gênesis, você vê a geração de Caim, que é chamada filho dos homens, você vai encontrar Caim saindo da presença de Deus, abandonando Deus para viver a sua própria vida, sem querer dar satisfações mais a Deus das suas atitudes. E esse homem depois vai viver, né? E os filhos de Sete vão restaurar o templo do Senhor, vão restaurar o culto, vão restaurar o altar, né? Não o templo, o culto no altar. E vai se então caminhar duas gerações, a geração de Sete, que é chamada de filhos de Deus, a geração de Caim, chamada filhos dos homens, mas infelizmente, por causa das questões de assemelhação, o julgo desigual acontece e os filhos de Deus acabam se casando com os filhos dos homens e vão nascer outras pessoas e todas contaminadas, e Deus então dá um basta, desiste de tudo e resolve exterminar com toda a terra. Mas esse Deus maravilhoso, que todos acham que ele é só maravilhoso, não sabem que ele tem um lado onde ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se alegra, mas ele também fica irado, ele fica feliz, mas ele também fica nervoso e brabo, certo? Porque ele é uma pessoa, ele não é um boneco, ele não é uma marionete, ele é um ser dotado de toda a capacidade de irar-se e não pecar. É fantástico, isso não dá para analisar o caráter de Deus nesse estudo pelo menos, mas você pode perceber que lá em Noé, apenas a família de Noé entra na arca e Deus não tem a mínima compaixão, se é que podemos assim dizer, daqueles que pereceram porque eles escolheram, eles optaram. Será que o coração de Deus não doeu? Doeu, mas essa é a opção que o homem preferiu. Agora ele manda Jesus, o seu único filho, para morrer, para apanhar naquela cruz, para ser cuspido, para ser massacrado, para ser zombado, para levar soco a noite inteira daqueles homens que davam soco no seu rosto e diziam, adivinha agora, Jesus estava com o rosto vendado, e eles diziam, tu não é profeta, tu não é vidente, diga agora quem foi que te bateu, e o outro vinha. Então, quando Jesus foi colocado na cruz, o seu rosto já estava todo transfigurado, já estava completamente inchado. Imagina uma pessoa que foi linchada durante a noite toda, agora ela é colocada na cruz, irreconhecível, completamente destruído, um rosto todo machucado, os olhos todo roxos, sem poder abrir. E ele ali, naquela coisa toda, e ele clama ainda, Pai, por que me desamparaste? E Deus fica quieto, Deus fica calado. Há um momento que Deus não pode agir, embora ele tenha poder para fazer, embora se ele quisesse, ele faria, porque ele não tem satisfação nenhuma a dar para ninguém, mas ele ficou quieto, vendo seu filho ali, sendo torturado, machucado, apanhando cada gota daquele sangue,
caindo na terra. Para que você tenha uma ideia, a terra tremeu, a própria natureza, o vento soprou, o sol escureceu, a própria natureza entrou em convulsão com a morte de Jesus Cristo e Deus se manteve calado, quieto. Por quê? Porque era um plano para salvar o homem. Era um plano para que, através daquele sacrifício, toda a ira da maldição da lei se apagasse e o homem fosse salvo através do sangue de Jesus Cristo. Só que, infelizmente, os homens cospem nesse sangue, caçoam desse sangue, e não querem saber deste sangue. E ainda acham que esse Deus é um tolo que vai ficar lá no céu, achando que está tudo bonitinho, o que estão falando dele, o que estão fazendo contra ele, o que fazem com os servos dele, o que estão fazendo em todos os lugares, matando, tacando fogo nos servos dele. E Deus vai ficar quietinho, porque ele é bonzinho, porque ele é maravilhoso. Não, ele mandou Jesus exatamente para isso, para que aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo fossem salvos. Aqueles que não crescem já estariam condenados. Então ele não vai condenar. Eu tenho falado isso quase que toda noite. Ele não vai condenar ninguém. Já está condenado. O mundo já está condenado. Só há uma salvação, só há um caminho, só há uma porta, só há um jeito deste homem ser livre da condenação. É através do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sem ele é impossível chegar até Deus. Então este mundo já está condenado. Então eu convido a você que já está ligadinho conosco, vamos orar neste momento. Feche os teus olhos. Pai amado, estamos na tua presença, queremos pedir a tua unção. Agora sobre aqueles que estão em seus lares, quem sabe já agonizantes, Senhor, por causa desta quarentena, estão profundamente torturados já e com psicológico abalado. E alguns, Senhor, que estão tendo que sair para a rua com máscara, com todo cuidado para não pegar o vírus. E nós temos agora que clamar por estas pessoas. Clamar também, Senhor, para que os medicamentos que estão sendo descobertos, que os cientistas possam ser iluminados, para que uma cura seja encontrada para esse vírus. Mas, Senhor, também sabemos que tudo isso é cumprimento da Tua palavra, para que esses homens que só vivem blasfemando o tempo todo contra Ti, possam, a partir de agora, conhecer que o Senhor é Jesus, que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador de todas as almas que a Ele forem convertidas. Senhor, toma em primeiro lugar a tua igreja aqui no Brasil, a tua igreja espalhada por toda a terra, aqueles que estão nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em tantos lugares existem povos que são teus, na África, que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão necessitando da tua mão protetora. Toca neles agora, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, voltando ao texto, nós já lemos o capítulo. Estamos lendo o capítulo 13 de Apocalipse e é importante que você acompanhe na sua Bíblia, onde estamos lendo a partir do versículo 1. Hoje vamos começar a partir do 4, onde já falamos a respeito do mar e as características desse mar, no contexto de literal ou não. Falamos sobre a besta, falamos sobre os chifres, falamos sobre as cabeças. Alguém hoje escreveu, pastor, eu não entendi bem, então é melhor você pegar, mas eu não vi o filme. Então veja, o filme está lá à sua disposição. Eu não posso ficar ocupando todas as lives para falar coisas que já foram ditas e explicadas. Se você vê o filme lá e não conseguir entender, então coloque a sua observação lá, que constantemente eu estou revisando, estou olhando, então eu vou te responder, certo? Então já explicamos bem por que o nome besta, explicamos por que os chifres têm a ver com nações e tal, porque é Daniel que dá essa explicação, não é o pastor Jorge Videira e nem teólogos que se dizem tão sábios, não, é Daniel quem diz que as nações, os chifres representam nações. E também falamos sobre esse contexto desse dragão que poderia estar dando agora, surgindo neste momento. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, já falamos isso, o símbolo do Japão é o dragão, o símbolo da China é o dragão. E esse pacto que está acontecendo entre a União Soviética, entre a China, formando já uma globalização, uma parte dessa globalização, para que pudesse dividir o mundo em partes, isso tudo já está acontecendo. E agora no versículo 4 de Apocalipse nós vamos ler o seguinte:
e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, esse dragão, que pode simbolizar estes povos que têm por símbolo o dragão, que vão formar um mundo praticamente comunista, né? e socialista, porque o anticristo será um déspota, um ditador, um imperador geral de todas as nações, com poder para mandar matar e dar a vida. Ele vai ser um general, um César romano, com toda a autoridade. Isso é bíblico, não sou eu que estou inventando. Então todos vão se curvar, todos vão adorar, todos vão respeitar, todos vão se inclinar diante deste ser que é o anticristo. Por isso que eu não creio que a igreja vai passar por isso, porque a igreja não vai se curvar, a igreja vai ser torturada para poder apanhar e morrer, e não é isso que nós estamos esperando. Não estamos esperando tortura, estamos esperando a redenção, a salvação, através da remissão dos nossos pecados. Então veja que o texto é bem claro: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá lutar contra ela? Quem poderá lutar contra a besta? Em contextos humanos, ninguém. E por que Deus não mata logo a besta? Por que Deus não mata o anticristo? Por que Deus não destrói agora todos os vírus? Por que Deus não desvia todos os meteoros? Por que Deus não acalma a fúria das placas tectônicas que estão formando os terremotos, as tsunamis, os maremotos? Por que Deus não faz isso? Porque tudo isso ele já avisou que ia acontecer, e nós temos que atentar para o aviso dele e ouvir aquilo que ele está determinando. Não é ele que tem que se enquadrar ao nosso desejo, à nossa vontade. Somos nós que temos que nos enquadrar ao desejo dele, à vontade dele, ao querer dele. Nós estamos debaixo da tutela dele e não ao contrário. Amém? Até aqui, pessoal, vocês estão me acompanhando? Digam alguma coisa aí. Eu quero ver se você está me acompanhando, preciso ver. Eu estou vendo aqui o Heroíto, estou vendo a Ana Paula. Quem mais aqui? Que eu quero ver os comentários. Pastor, a coisa que eu acho interregno, quando Deus dá ordem, e eu não está dando para ler muito, porque eu não consigo ler a letrinha muito pequenininha, mas o último comentário aqui que eu estou vendo é do Heroíto. Será que é isso mesmo? Heroíto é um amigo nosso que é pastor lá nos Estados Unidos, a paz do Senhor querido. Eu não estou conseguindo ver mais os comentários de mais ninguém, e eu não sei nem se eu continuo no lar. Eu estou vendo subir ali alguns oks, algumas carinhas bonitinhas. Eu não sei, mas o comentário eu acho que parou aqui, parou no Heroíto. Bom, eu vou continuar, porque para mim aqui não tem nenhuma informação de que tenha caído, mas a minha tela está paralisada, pelo menos por enquanto, tá certo? Então, esse dragão vai reinar, mas vejam agora o que o texto vai continuar dizendo no versículo 5. Então, do versículo 5, vai dizer assim: e foi-lhe dada para esse ser, para esse indivíduo, para esse comandante geral, para esta personalidade, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas. Grandes coisas. Então vai ser um indivíduo muito inteligente, muito capaz, como eu disse, né, com 7 cabeças. Caramba, uma cabeça já é importante, imagine 7. Então, para essas pessoas todas, vai ser um grande indivíduo, uma grande pessoa, uma pessoa extremamente competente. E ele vai falar grandes coisas, mas também vai falar blasfemas, né? E vai blasfemar o tempo inteiro. E ele vai continuar blasfemando. E depois vai receber um pacto de mais 42 meses. O texto é bem claro. Então ele recebe um pacto, depois ele recebe uma prorrogação desse pacto. Então o pacto, como Daniel diz, é um tempo, metade de um tempo, que é dividido em 2 tempos. Então veja, se é um tempo é 7, a metade de um tempo é 3 anos e meio. Né? E a outra metade do tempo é que ele vai se revelar na realidade quem ele é, e todos vão conhecer na íntegra quem ele é verdadeiramente. Então é importante que a gente perceba nesse contexto aqui que esse indivíduo vai ter a autoridade internacional dada a ele para governar, liderar, e ele vai ainda usar a boca com toda a autoridade que ele vai ter para fazer grandes coisas, mas também vai blasfemar, certo? Contra Deus. Então,
Por que ele vai blasfemar contra Deus? Porque ele é o anticristo, ele é o contrário a Cristo. E agora o versículo 6 nos traz umas informações muito importantes que eu queria que você, se possível fosse, abrisse a sua Bíblia aí, se quiser, arrisca lá, ou então depois pega na internet de novo, lá no Facebook de novo, e leia esse texto, sublinha lá na sua Bíblia, que diz assim: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus. O que é blasfêmia, hein? Blasfêmia na Bíblia, você já pensou sobre isso? Blasfemar é dizer que uma coisa vem de Deus quando ela na realidade vem do diabo. Ou dizer que uma coisa vem do diabo quando na realidade ela vem de Deus. Então, uma pessoa que está doente, Deus cura, e ela vai agradecer ao diabo ou às suas entidades lá, ele está blasfemando contra Deus. Se uma pessoa vê alguém fazendo uma coisa e diz que ele está endemoniado, quando na realidade ele está cheio do Espírito Santo, isso é uma blasfêmia contra Deus. E opostamente também, quando vê uma pessoa fazendo um monte de coisas que só um demônio pode fazer, e diz que essa pessoa está em nome de Jesus, isso também é uma blasfêmia contra Deus. Então, dizer que alguém está fazendo algo em nome de Jesus, quando não está blasfemando contra Deus. Lembrem-se quando o Estevão disse que Jesus era o Senhor, e todos começaram a gritar: ele está blasfemando. Por quê? Ele estava dando a capacidade de Jesus a ser o Filho de Deus. Então, para eles é uma blasfêmia colocar Jesus como Filho de Deus. Então, dar a autoridade que é devida a Deus para um homem, isso é uma blasfêmia. Então, assim como dar a autoridade que é de Deus a uma pessoa, por exemplo, igreja do fulano de tal. Eu não gosto muito quando as pessoas se referem à igreja onde eu congrego de igreja do pastor Jorge Videira. Eu sempre corrijo, eu sempre digo isso às pessoas, que está errado, não é assim. A igreja sempre será do Senhor Jesus. A igreja não é do São Jorge, não é da Maria, não é do Pedro, não é do Jorge Videira, não é de homem algum. A igreja, ela sempre será do Senhor Jesus. Então, se eu aceitar que a igreja é do Jorge Videira, eu estou colaborando com uma blasfêmia. Então, blasfemar é falar contra, é falar daquela forma que dá a capacidade divina a um ser que é humano, ou tirar do contexto divino e glorificar o homem. Então, o homem recebendo glória como se fosse um Deus. E nós temos muita gente aí sendo aplaudido, sendo ovacionado como se fosse um Deus, querendo honras e glórias como sendo Deus, mas não passam de blasfemos contra Deus, porque blasfemar é exatamente isso. É falar coisas contrárias a respeito de Deus. E de uma forma mais específica, nós vemos que essa blasfêmia pode também ser endereçada não só a Deus, mas contra Jesus Cristo. O que aconteceu no carnaval foi uma blasfêmia contra Cristo, uma blasfêmia contra Deus, dizer que Jesus nasceu de um aborto, uma blasfêmia contra Deus, uma blasfêmia contra Cristo e contra o Espírito Santo, que foi quem gerou Jesus no ventre virgem de Maria. Então, vejam quantas blasfêmias nós vimos nesse carnaval. E é esse o papel do anticristo: blasfemar, defamar, fazer com que as pessoas zombem do nome sagrado de quem, meus irmãos? De quem? E o texto diz aqui: abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome. Então preste atenção que aqui a gente tem que parar um pouquinho para explicar. É importante explicar isso aqui para que você não saia desse texto sem entender. Que nome é esse que será blasfemado em nossos dias? Porque para muita gente o nome de Deus é El Shaddai, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi, né? Não, esses são títulos. Quando eu digo Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi, eu estou dizendo que Deus é alguma coisa. Então Deus é a minha paz, Deus é o meu poder, Deus é a minha salvação, Deus é a minha cura, Deus é a minha bandeira. Então eu uso esses nomes porque na realidade eu estou dizendo que Deus é alguma coisa. Então se eu digo o pastor é um bom pregador, é um bom professor, é título, não é o meu nome. Eu não sou professor é um título, né? Meu nome não é pastor. Eu não gosto muito quando eu me pergunto, fulano, qual é o teu nome? Ele
diz, sou pastor fulano de tal. Às vezes eu vou na televisão, na rádio, eu sou o Videira. Oh, está aqui conosco, nosso querido Videira. Como é que vai, Videira? Eu sou o Videira. Eu não me sinto ofendido de ser chamado de Videira por qualquer uma pessoa, porque esse é o meu nome. Meu nome é Jorge Videira, esse é o meu nome, certo? Meu nome. E eu sou pastor lá em Caxias, na igreja onde eu pastoreio. Lá eu sou pastor. Na convenção da qual eu faço parte, eu também sou pastor, sou filiado como pastor. Agora, nas outras igrejas, eu sou o Jorge Videira, eu não sou pastor lá. Porque pastor é uma pessoa que desempenha um papel, uma função, certo? É lógico que carinhosamente todos me chamam de mestre, de professor, de pastor, mas esses títulos não fazem parte do meu nome, não estão registrados na minha certidão de nascimento. Então, meu nome não é pastor Jorge Videira, meu nome não é mestre Jorge Videira, professor, doutor Jorge Videira, nada disso. Meu nome é Jorge Videira. Então, só existe um nome na Bíblia que possa identificar a grandeza de Deus. E eu queria chamar você a atenção para esse nome, mas antes eu queria que você lesse o texto que eu vou ler agora. Grava aí, que é Atos capítulo 4, versículos de 10 a 12. Atos capítulo 4, versículos 10 até 12. E é o apóstolo Pedro, que muita gente diz que Pedro é a pedra. Pedro diz que não, ele não é pedra não. A pedra, o próprio Pedro diz que a pedra é Cristo. E leia esse texto com calma. Escute agora o que eu vou ler. Diz assim, ó, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Quer dizer, estavam questionando como aquele indivíduo havia sido curado, quando Pedro e João entram na porta formosa, e Pedro diz, olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos, levanta, e o coxo levantou, certo? E aí todo mundo questionando, em nome de quem? Como é que esse camarada faz essas coisas todas? E Pedro está dizendo, então, respondendo que essas coisas estavam sendo feitas em nome de Jesus. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Isso é Pedro falando, tá? Isso é Pedro. Me perdoem se algumas igrejas aí que são cristãs dizem que Pedro é a pedra. Ele mesmo, Pedro, está dizendo aqui que ele não é pedra nenhuma. Ele está dizendo, ele, Jesus, certo? É a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Então, o simples fato de botar Pedro como pedra e não Jesus como pedra, o simples fato de botar Pedro como sendo o pai da igreja e não Jesus como sendo o pai da igreja, já é uma blasfêmia. Me perdoe, o dono da igreja é Cristo, o Senhor da igreja é Cristo. Me perdoe, eu não estou aqui para denegrir a imagem de religião nenhuma, mas o dono da igreja, o Senhor da igreja, o soberano sobre toda a igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Foi quem pagou o preço, foi quem derramou o sangue, foi quem sentiu a dor pela igreja. E por isso ele a represerva para apresentá-la a si mesmo, como diz Paulo aos Efésios, gloriosa e sem rugas. O que significa que ela vai ser sempre renovada, ela não terá manchas, por isso que ela é imaculada, e ela não terá rugas, ela não envelhece. A igreja não fica velha, ela está sempre jovem, renovada, rejuvenescida, porque a alegria do Senhor é sempre a nossa força. E ele continua, então o versículo 11 diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça e esquina. Agora veja o versículo 12, pelo amor de Deus, é a Bíblia Sagrada que está dizendo, não fica com coisa aí na tua cabeça, deixando que essas heresias entrem na tua cabeça, não. Olha o que está escrito aqui no 12, ele diz, e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Ele está dizendo, é Pedro que está dizendo, porque também debaixo do céu, nenhum outro nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu vou ler de novo, por favor, veja só, versículo 12. Eu estou lendo Atos capítulo 4, certo? Palavras do apóstolo Pedro, escritas por Lucas, o médico. Ele está dizendo o seguinte, em nenhum outro há salvação.
em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome. Então não é El Shaddai, não é El Shalom, não é Adonai, não é Jeová, Jeovi, Deus, Dizai, sei lá como querem chamar, em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum outro nome foi dado pelo qual possamos ser salvos. Então o único nome dado entre os homens para sermos salvos chama-se Jesus. Em nome de Jesus é que todas as coisas acontecem. Em nome de Jesus os demônios saem. Em nome de Jesus as enfermidades saem. Em nome de Jesus as barreiras caem. Em nome de Jesus as bênçãos acontecem. Em nome de Jesus o poder se manifesta. Em nome de Jesus. Não é no nome do Videira, no nome do Godofredo, em nome do pastor fulano de tal. Não, é em nome de Jesus. Acreditem nisso, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, quando esse anticristo agora, voltando ao capítulo 13, versículo 6, diz que ele abre a boca para profanar o nome. Oh, que nome ele vai profanar? Blasfemar do seu nome, o nome de quem? Deus nunca deu um nome. Ah, peraí, senhor, Jorge, peraí, senhor. Ô, professor, você está falando, quando Moisés foi lá perguntar para Deus qual era o nome que ele ia dar, Moisés perguntou, eu preciso dizer quem é o Deus que está mandando eu falar com eles, eles vão perguntar que Deus é esse, e eu tenho que dizer o quê? Aí Deus disse para ele um nome? Foi um nome que Deus disse para ele? Vai lá e diga que eu sou o Godofredo? Não, vai lá e diga que eu sou o que sou, porque os outros não são. Eu sou, verbo ser, na primeira pessoa, no presente, é ser. Então Deus é para Moisés, Deus é para Davi, Deus é para José, Deus é para Pedro, Deus é para Paulo e Deus é para Jorge Videira. E Deus é para você, porque para ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro, ele é o que é eternamente. Certo? Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Jesus aí? Aleluia. Escreve aí, glória a Deus, aleluia. Porque nós estamos sempre glorificando o único nome pelo qual possamos ser salvos. É o nome de Jesus. E o texto então diz, abriu a boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar do seu nome, o nome de Jesus. E do seu tabernáculo. Olha só, meu querido, se você ler Romanos direitinho, se você ler Romanos com muito cuidado, no capítulo 8, versículo 9, você vai ver que nós fomos edificados por Deus para sermos morada de Deus. O Deus vivo mora em você, você é templo do Espírito Santo. Aliás, a palavra templo nem aparece ali, o que aparece é a palavra tabernáculo. Então, nós somos o tabernáculo de Deus na terra. Quem era o tabernáculo de Deus lá entre os israelitas, quando atravessaram o deserto, era o tabernáculo, que tinha lá a Arca da Aliança, que tinha todas aquelas coisas, a menorá, né, os castiçais de ouro, o altar do sacrifício, todas aquelas coisas. Depois tudo isso veio para o templo de Salomão e todo aquele contexto e o pacto de Deus, se alguém orar deste templo, deste lugar, se meu povo que se chama pelo meu nome é o povo de Israel, não é o Brasil, é o povo de Israel, e hoje também pode ser aplicado à igreja, se ela num todo, em comunhão completa, em um todo orar, aí Deus ouve do céu para sarar a terra. Sarar não é para salvar a alma de todo mundo, não, é para sarar a terra. Então, por isso que nós fizemos jejum no domingo, por isso que nós vamos fazer outro jejum daqui a pouco, quando nós sentimos no coração de convidar a igreja. Por quê? Porque o jejum tem a ver com a mortificação da carne e a oração unida em prol da igreja, em prol da nossa pátria, é bíblico. É bíblico nós orarmos para Deus abençoar a nossa terra. Agora, salvar as almas é somente pelo sangue de Jesus, e essas pessoas têm que aceitar a Jesus nos seus corações para serem salvas. Eu não tenho como orar por alguém para que Jesus salve ele de qualquer forma. Não tem como alguém ser salvo sem o arrependimento. Não tem como alguém ser alcançado pela salvação sem que ele antes se arrependa dos seus pecados. Tá certo? Então, voltando aqui para o texto, ele abriu a boca para blasfemar contra
seu nome, que é Jesus, e o seu tabernáculo. Quem é o tabernáculo? Quem é que vai ser escandalizado? Quem é que vai ser perseguido? Quem é que vai ser humilhado? Quem é que vai ser... É a igreja, a verdadeira igreja. Não essa igreja que a gente vê por aí, visível, que está já assimilada com o novo plano do anticristo. Não é essa igreja que já está corrompida com as coisas erradas, com as coisas profanas, com as coisas deste mundo, mas aquela igreja que permanece santa, que permanece inabalável, que permanece consagrada, que permanece igreja gloriosa, sem rugas e sem mácula. Essa é a igreja do Senhor. Mas agora preste atenção no texto. Olha só, a exegese do texto. Eu não estou falando nada que não esteja no texto. Abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar do seu nome, Jesus, do seu tabernáculo, a igreja, dos que habitam no céu. Quem é que habita no céu aqui nesse momento? É a igreja, o tabernáculo que habita no céu. Se você é a igreja, nesse momento aqui, quando o anticristo tomar o poder, no capítulo 6, esse momento, no versículo 6 do capítulo 13, neste momento, quando ele levanta para tomar o poder, para assumir as regras e começa a falar bobagem contra Deus e fazer com que todos blasfemem contra a igreja e blasfemem contra os que habitam no céu. Então, nesse momento, você e eu vamos estar no céu. Não vamos estar nessa terra, vamos estar no céu. Está escrito aí, é só você analisar. Dos que habitam no céu. A igreja vai ser arrebatada. Tu já pensou o tumulto que vai ser quando a igreja for arrebatada? Hein? Nós somos mais de 40 milhões de crentes no Brasil, talvez dê muito mais, porque infelizmente o censo, quando faz o levantamento, eu nem me lembro mais de tantos anos que o censo já não faz mais levantamento nenhum, mas a estimativa dá aí bastante milhões de crentes no Brasil. Imagina isso tudo sumindo de repente. Imagine ônibus, que o motorista era crente, avião, que o piloto era crente, navio, que o comandante era crente. Olha que coisa que vai acontecer, que caos que vai acontecer. Como é que eles vão explicar? Como é que eles vão poder dizer que um povo desapareceu, de repente sumiu todo mundo? Qual é a explicação que eles vão dar? Eles vão dizer que foram naves espaciais que vieram, eles vão dizer que esses eram fanáticos que estavam atrapalhando o andamento das coisas, enfim, sei lá que coisas eles vão dizer, porque o político, quando quer esconder as coisas, eles escondem, né? Vocês estão vendo aí as questões do vírus e tal, como é que eles escondem as verdades, mas deixa isso para lá, senão eu vou começar a falar de político de novo. O importante é você ver aqui que esse texto é bem claro. Nesse momento vamos estar habitando no céu. E o texto vai em frente, ele continua. Então, veja, que lá a palavra tabernáculo significa igreja, o nome é o nome de Jesus, e nós já estaremos habitando no céu nesse período, certo? Amém? Podemos ir para o versículo 7? Aí o versículo 7 diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Opa, é aqui que a corrente pós-tribulacionista entra fundo, porque ela diz, esses santos só pode ser a igreja. A corrente pós-tribulacionista acha que nós vamos ter que passar por todo o sofrimento da grande tribulação, mas infelizmente a gente tem que contestar, porque o próprio texto tem as suas informações necessárias para uma exegese perfeita. E me perdoe, tirar a palavra do texto para fazer exegese é um pecado contra o texto. Você tem que fazer exegese, mas também tem que obedecer a hermenêutica, que diz que um texto está ligado ao seu contexto e não tem sentido nenhum fora dele. Então você não pode tirar a palavra santo aqui, fazer uma interpretação só da palavra santo e esquecer que ela está dentro de um contexto. Porque veja, o texto continua dizendo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Meus queridos, a besta vai vencer os santos. Eles serão derrotados. E nós, igreja, seremos derrotados? Pensa bem. Pensa só no Cristo que você crê, no que foi pregado para você ao longo do tempo que você já é crente. Você se acha derrotado pela besta? Você acha que você será realmente derrotado? Que a tua fé não vale nada? Que você vai ser realmente derrotado? Não, meu querido, não. Porque nesse período aqui, Israel também vai acreditar que aquele é o verdadeiro Messias. E eles vão se render, eles vão adorar. Os crentes que ficarem lá de Laodiceia e de outras igrejas mais que não estão preparados, vão ficar por aqui. E vão acreditar que o anticristo é o Cristo verdadeiro. E vão aplaudir, vão aceitar o sinal na mão com toda facilidade.
Só depois das duas testemunhas. Quando eu falei isso da outra vez, me perguntaram quem são as duas testemunhas. Eu não sei, meu querido. Se você está muito curioso para saber quem são as duas testemunhas, só tem um jeito. Fica por aqui no dia do arrebatamento e depois você não vai ter mais dúvida. Compensação, tu não vai subir. Eu prefiro subir e seja lá quem vai ser as duas testemunhas. Tem gente por aí dizendo que é Enoque, outro dizendo que é Elias, outro dizendo que é não sei quem. Eu já tive até numa igreja onde tinha um maluco que disse que Deus já tinha revelado para ele que ele era uma das testemunhas que ia ficar no dia do arrebatamento. Ele era, olha só que coisa fantástica, né? Você precisa ser muito maluco para crer umas coisas dessas. Me perdoe aqui, que ele não está me ouvindo, para poder se defender. Então vejam, as duas testemunhas vão pregar e elas vão começar a dizer para os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, que o verdadeiro Messias não é aquele que está reinando, mas aquele que antes eles haviam crucificado no passado, e que eles devem se render, se humilhar, e aí sim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu. Então, esse texto vai se cumprir na íntegra, por quê? Porque eles vão se humilhar, 144 mil vão se converter ao Senhor, vão clamar ao Senhor, vão suplicar ao Senhor. Na batalha do Armagedon, eles estarão acuados na Jerusalém, e lá todos os exércitos, como diz Zacarias, o mundo inteiro querendo destruir esses únicos que estão contra a besta, contra o falso profeta, contra o anticristo. Eles têm que morrer. Mas de repente o céu se abre. De repente, cavalarias do céu em cavalos brancos, e na frente cujo sangue do cordeiro está salpicado em suas vestes, e esse tem uma coroa com vários diademas, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aí todos se curvam. Naquele momento, Satanás será lançado no abismo, na fornalha, preso no abismo. Naquele momento, a besta e o falso profeta também serão lançados, inaugurando o inferno final, que é o Geena, e assim nós seremos, voltaremos com eles já glorificados. Então veja, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então nesse texto a expressão santos não se aplica à igreja. A expressão santos aqui se aplica a Israel, porque a verdadeira igreja jamais será vencida. E aí nós chegamos ao versículo 8, né, que eu já estou aqui preocupado com a hora, mas eu acho que vai dar para a gente explicar um pouquinho do capítulo 8. E diz assim, ó, e adorarão-na todos os que habitam sobre a terra. Você acha que a igreja vai adorar o anticristo? Você acha que a igreja vai adorar outra pessoa que não seja Jesus verdadeiro, o Senhor dos Senhores? Então, não dá para crer nessa corrente pós-tribulacionista, me perdoe. Então, tirando o texto do contexto, estão analisando palavras, eles são tão sábios, mas acabam sendo tolos, porque eu não posso acreditar que uma igreja que vai se render ao anticristo, depois vai ter como ser salva. Não. A igreja não vai adorar simplesmente porque ela não vai estar aqui. Ela não vai repassar por esse período, porque o período dela vai ser antecipado, porque se possível for, eles seriam enganados também, nós seríamos enganados também, mas graças a Deus, Deus disse, não, com o meu povo não, o meu povo vou recolher e vou guardar comigo, enquanto todas as outras coisas acontecem. Então, a verdadeira igreja jamais adorará a outro Deus. A verdadeira igreja jamais se curvará a outro Deus. Embora alguns outros, pastores, obreiros, igreja, estão se curvando ao Deus do dinheiro, ao Deus da glória, ao Deus da fama, ao Deus dos aplausos, ao Deus dos palanques. Mas o grande pregador não precisa de palanque, basta um deserto e ele prega a palavra a tempo e a fora de tempo também. Ficou bem entendido esse contexto até aqui? Até o versículo 8? Hein? Ficou? Ainda tem mais, o versículo continua. Eu só li uma parte do versículo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. E o texto continua. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e venceu-lhes, e deu-lhes poder para toda a tribo, língua, né? Nós lemos. E agora, o texto vai dizer assim, ó, esses cujos nomes
não estão escritos no livro da vida. Então, a terra toda vai se curvar. Todos, grandes e pequenos, vão se curvar ao anticristo. Todos vão adorar o anticristo. Todos vão se render ao anticristo. Israel, todo mundo, não tem exceção. Todo mundo. Por que eles vão? Porque o nome deles não está escrito no livro da vida. Porque aqueles cujo nome está escrito no livro da vida já foram tirados antes. Já não fazem mais parte da humanidade, já não estão mais no planeta Terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, o plano de Deus para salvar o homem vem de séculos e séculos desde a fundação do mundo. Então a igreja tem o seu nome escrito no livro da vida. Diga, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. E eu quero que esse nome permaneça lá. Porque eu quero ouvir como aquele hino que nós cantamos, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Eu quero que naquele dia, quando tudo começar a acontecer, quando essas coisas todas que já estão acontecendo no mundo piorarem e se avolumarem, e o anticristo começar a tomar o poder completo, nós seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, em corpos glorificados. Né? Então lá não vai ter mais corpo com câncer, lá não vai ter mais corpo com diabetes, lá não vai ter mais corpo com artrite psoriática, lá não vai ter mais coração com problema, lá não vai ter vírus com corona, lá nós vamos ter coroa de verdade e não o corona, porque vocês sabem que o nome do vírus é porque ele parece uma coroa cheia de pontas, né? Então lá no céu nós vamos ter coroa de verdade, não tem nada a ver com coronavírus, nós estamos tendo um Salvador eterno que vai nos dar a coroa da glória, a coroa da graça infinita dele, em nome de Jesus. Até aqui, amém?